Pessoal, tudo bem? Vamos fazer essas aulinhas então para tirar dúvidas das questões das primeiras aulas de geografia que a gente fez. Eu resolvi fazer o vídeo porque acho mais fácil de vocês entenderem as questões com alguma explicação. Então a tentativa é ver se dá certo. Se vocês aprovarem, a gente continua fazendo para as próximas aulas. Então a ideia é corrigir aqueles exercícios, os primeiros. Então a gente começa pela primeira aula, que é a aula de paisagem, né? Então a gente tinha visto que paisagem é tudo aquilo que os olhos enxergam, certo? E aí existem dois tipos de paisagem, paisagem natural e paisagem cultural, cada um com seus elementos. Então, paisagem natural são aquelas compostas por elementos da natureza, paisagem cultural, aquelas que possuem apenas, são compostas por ações transformadoras, né? Os homens transformaram a paisagem, colocaram itens referentes à sua existência naquele local, certo? Então, foi a partir daí que a gente pediu o primeiro exercício, então, onde vocês tinham que selecionar imagens referentes a esses tipos de paisagem. No vídeo vai aparecer aqui, então, para vocês poderem ver, imagens de paisagens naturais, apenas naturais, certo? Na sequência, então, a gente vai ver imagens de paisagens culturais, certo? Dando continuidade, vamos ver as paisagens mistas, aquelas que possuem os dois elementos presentes de forma bem visível. Visto as imagens, vamos passar para a questão número 2. Então, na questão número 2, eu pergunto para vocês qual dos sentidos humanos é fundamental para que a gente identifique uma paisagem. Como eu falei no início do vídeo aqui, né, o principal sentido é a visão, porque a paisagem nada mais é do que o que os olhos podem tocar, né? Então, o que os olhos está à frente dos nossos olhos, certo? Então, o principal sentido necessário para se identificar uma paisagem é a visão. Correto? Então, essa é a resposta da questão número 1 do exercício número 2. O exercício número 2 eu pergunto, né, o meio em que vivemos corresponde a que tipo de paisagem? Acho que é bem tranquila essa, né, pessoal? Se é um local onde foi construído estruturas para que a gente possa viver, é uma paisagem que o homem transformou, o homem adequou a sua existência. Então, é uma paisagem cultural. Nós vivemos em meio a uma paisagem cultural, certo? No exercício número 3, eu pergunto: uma lavoura de milho pode ser identificada como paisagem natural? E peço para explicar, certo? Uma lavoura de milho, ela não nasce sozinha, ela precisa ser plantada. Quem planta esta lavoura de milho é o ser humano. Logo, ela não é uma ação da natureza, é uma ação humana. Então, é uma paisagem cultural. A resposta, então, é uma paisagem cultural porque foi produzida, foi construída pelo ser humano. A questão número 4. Você considera que as transformações ocorridas nas paisagens culturais são necessárias ou não? Gente, ainda que a resposta possa ser bem pessoal, acho que fica impossível a gente imaginar que o ser humano, desde o seu surgimento na face da Terra, ele continuasse vivendo em cavernas, de uma forma bem rudimentar, né, lá dos princípios da existência humana. Então, sim, é necessário que se faça transformações. Então, é importante, é necessário. A evolução humana, ela passa pelo seu desenvolvimento e esse desenvolvimento resulta nessas novas construções. Então, de uma forma geral, sim, é necessário. Qual é a grande jogada, né? É a gente ter cuidado para mexer o mínimo possível na natureza. Ela já está muito mexida, ela já está muito prejudicada. Então a gente precisa ter esse cuidado com a natureza. Então a resposta ficaria algo do tipo: sim, é necessário, ainda que com os devidos cuidados em referente ao meio ambiente, para que ele não se degrade cada vez mais e possa haver, né, a sobrevivência do ser humano na face da Terra, certo? Qualquer coisa nesse sentido aí está correto. Quantas perguntas?
A questão número 5, eu peço para vocês contextualizar. Você considera que o tipo de paisagem pode influenciar na propagação do coronavírus? Como eu recebi as respostas de vocês, eu pude ver que alguns ali botaram algumas respostas interessantes. Claro que o pessoal entendeu de uma forma até bem interessante que numa paisagem cultural, onde existem mais pessoas, aglomerações, centros urbanos, cidades, existe uma maior possibilidade de contágio, né? Porque justamente as aglomerações, o que a gente tem que evitar nesse período, por isso a gente está ficando em casa, elas favorecem a propagação do vírus. Numa área natural, ou seja, com mínimo de influência humana, ela pode sim ter um contágio diminuído. Porém, a gente tem que levar em conta o seguinte: talvez, como os índios na Amazônia, se eles forem contaminados, ainda que eles vivam numa paisagem muito mais natural, eles, por falta de informação, podem acabar muito contaminados, não sabendo nem da existência do vírus e acabar sofrendo, né, os efeitos da doença sem nem saber que ela existe. Então é muito relativo, ainda que a cidade sim apresente um risco maior de contaminação. É mais para a gente pensar, é mais para a gente refletir e exercitar a capacidade de cada um formular suas próprias ideias. Não existe certo ou errado, mas sim, né, a gente tem que levar em conta que é possível, sim, que quanto maior a concentração de elementos culturais numa paisagem, numa cidade grande, aumente o risco de contágio, certo? Então essas são as questões da aula de paisagem. Logo em seguida a gente vai botar outro vídeo falando de espaço e lugar, certo? Então, até mais no próximo vídeo que nós vamos entrar com as próximas questões. Valeu!